Bom, pessoal, nessa aula a gente pretende aprofundar a discussão sobre o desenvolvimento. O primeiro ponto é reconhecer que o desenvolvimento envolve, na mesma palavra, duas concepções. Uma que ressalta o aspecto mais quantitativo da economia. Significa também ressaltar o crescimento econômico. Crescimento econômico que se manifesta prioritariamente nos números ligados ao PIB, ao Produto Interno Bruto. Os problemas ligados ao foco no PIB, à questão do crescimento, é que você não mede exatamente o que está crescendo. Como no caso da violência, e no caso, por exemplo, de uma liberação de porte de armas, isso pode implicar num aumento do número de vendas de armas e, portanto, aumento da produção de armas. Mas isso não significa necessariamente uma melhoria em aspectos outros e talvez mais importantes da vida das pessoas. Mas, além disso, o crescimento econômico é algo profundamente ligado à exploração dos recursos naturais, tanto na agricultura quanto na extração dos recursos minerais e outros recursos naturais, e especialmente no processo de industrialização. Isso levará a várias questões, como vistos também no vídeo A História das Coisas, que também foi recomendado. De todo modo, vale destacar que é exatamente com a Revolução Industrial, com os processos de industrialização, que se inicia o processo de crescimento econômico. Isto é, as sociedades anteriores à Revolução Industrial eram sociedades bastante estacionárias, cuja mudança social era bastante lenta e também era lenta a conquista de novas tecnologias. Era lento mesmo o crescimento econômico. O crescimento econômico, nesse sentido, não pode ser confundido simplesmente com um desenvolvimento num aspecto mais qualitativo, isso é, que diz respeito às condições de vida das pessoas, ao modo como as pessoas vivem no seu cotidiano, ao modo como elas encaram a sua vida, se a sua vida tem qualidade com saúde, educação, etc. Vale a pena dar uma olhadinha nessa imagem, que ela também destaca alguns dos aspectos que envolvem o desenvolvimento humano. E aí a gente fala especialmente de três dimensões. Significa ter uma vida longa e saudável, significa ter um acesso ao conhecimento e significa um padrão de vida digno. Aqui, só para dar um exemplo do que significa o padrão de vida digno, quando se fala do direito à moradia, se fala normalmente de um direito à moradia digna. O que significa você ter, por exemplo, condições ambientais adequadas, que você tenha o acesso à saúde e à educação. E nesse campo, portanto, a gente está falando de direitos, aqueles direitos civis e políticos, né, como a participação política, mas também direitos sociais, o que envolve, por exemplo, a cultura, o lazer, ter o acesso às leis, assim por diante. Bom, eu comentei que o crescimento econômico vem logo com a Revolução Industrial. Já o desenvolvimento, ele tem uma dinâmica um pouco diferente. O que a gente pode reconhecer não existe sociedade que seja desenvolvida que não tenha passado por um processo de industrialização, inclusive que no seu início fosse focado mais diretamente no crescimento econômico. De outro lado, existem casos de crescimento econômico, de industrialização dos países, porém que não resultou num desenvolvimento humano. O Brasil é exatamente um desses exemplos. O Brasil era mais industrializado, agora já reduziu, já passa por uma desindustrialização precoce, mas o Brasil, sendo um país que se industrializou, teve um crescimento econômico rápido, aceleradíssimo ao longo da ditadura militar, o chamado milagre econômico, nunca alcançou exatamente um processo de desenvolvimento econômico. Entender, portanto, as relações entre desenvolvimento e crescimento são mais complexas, mais difíceis do que parece à primeira vista. A gente pode começar questionando o que gera o crescimento econômico. Agora há pouco, crescimento econômico no aspecto quantitativo, simplesmente de industrialização, de maior produção.
Agora há pouco eu comentei que as sociedades anteriores eram mais estacionárias, eram mais lentas no seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento se acelerou a partir de um dado momento. Essa, na verdade, é uma questão bastante antiga das causas do desenvolvimento, tanto no aspecto do crescimento econômico quanto no desenvolvimento humano. Esse aí da foto é o Adam Smith, um dos primeiros economistas, inclusive muitos dizem que é o pai da economia, e de todo modo é o pai do liberalismo econômico. O Adam Smith escreveu ali ao longo do século XVIII, e o seu livro principal é esse livro da Riqueza das Nações, publicado no mesmo ano da independência dos Estados Unidos. Vale perceber a data para identificar que o Adam Smith está escrevendo antes da Revolução Industrial. Portanto, ele já está identificando um processo que desaguará de fato na Revolução Industrial. E o que o Adam Smith identifica? Primeiro, toda a riqueza vem do trabalho. Isso é uma novidade na época e depois, inclusive, alguns outros economistas, alguns outros autores tentarão outras alternativas, outras explicações. Então, vindo toda a riqueza do trabalho, o Adam Smith irá destacar especialmente a divisão do trabalho como o ponto de partida do aumento da produtividade. O que diz o Adam Smith, o que está mais ou menos representado nessa ilustração aqui do lado. Então, se você tem uma pessoa que realiza 5 fases necessárias na fabricação de um produto, acaba fabricando uma unidade por dia. Agora, se você tiver 5 pessoas, cada uma delas realiza uma das fases da produção, uma das fases da fabricação, elas acabam fabricando 10 unidades no mesmo tempo. Então, aqui a gente vê uma produtividade, um mesmo tempo de trabalho acabou resultando numa produção maior. Por que isso acontecia, segundo o Adam Smith? Essa produção maior vinha do fato de que o trabalho se tornava mais adestrado, ele se tornava mais treinado para aquele processo, quando ele realiza uma única tarefa. Além disso, diz o Adam Smith, elimina uns deslocamentos espaciais no interior da fábrica, no interior da oficina, inclusive, não era nem fábrica ainda. Mas se você precisa trocar de funções, você tem deslocamentos aí que são absolutamente desnecessários. Uma radicalização disso será exatamente a linha de montagem, que o Ford vai estabelecer centenas de anos depois. E, por fim, essa divisão do trabalho, tornando o trabalhador mais adestrado, mais preparado para aquela tarefa, ela leva também à possibilidade de inovações. E aí, de fato, o Adam Smith está vendo os precedentes da Revolução Industrial. Para o Adam Smith, a divisão do trabalho ela é impulsionada pelo mercado. Então, quando há mercado, quando a pessoa consegue produzir e vender o seu excedente, é que impulsiona a divisão do trabalho. E aqui é bem simples, né, para a gente entender. A divisão do trabalho ela significa uma especialização. Significa que agora você está fazendo apenas uma coisa e não todo o processo. E que, portanto, você precisa ter um grande mercado, um mercado extenso, para que você possa vender muitos dos seus produtos e comprar todas aquelas outras coisas que você necessita, como comida, como moradia, como lazer e assim por diante. Então, o mercado para o Adam Smith é um elemento extremamente importante para o crescimento e para o desenvolvimento. É por isso, então, que ainda discutindo essa questão, o Adam Smith irá defender o conceito de mão invisível. Aqui aparece uma citação do próprio Adam Smith, que ele diz o seguinte: orientando sua atividade de tal maneira que sua produção possa ser de maior valor, o indivíduo visa apenas o seu próprio ganho. Ou seja, o indivíduo está agindo de maneira egoísta, procurando o seu interesse. E neste, como em muitos outros casos, é levado como que por uma mão invisível a promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções, ou seja, ele acaba promovendo os interesses da sociedade na qual ele vive, porque ao buscar o seu próprio ganho, ele produz mais
ele gera mais riqueza e ele atende interesses de outras pessoas. Então, diria o Adam Smith, o fato de agir buscando o seu próprio interesse gera um crescimento econômico e o mercado vai se regulando por essa mão invisível. Se você tem uma nova necessidade, outra pessoa atenderá, buscará atender essa necessidade, porque é um jeito de ela garantir o próprio ganho dela. Bom, e quanto ao desenvolvimento? Aqui é bastante interessante a gente pensar na posição do Adam Smith, porque ele vê efeitos negativos já na divisão do trabalho. Ele vê, por exemplo, que o trabalhador se torna mais alienado, o que é representado ainda hoje, por exemplo, em charges, como nessa, né, em que um trabalhador diz que vai se aposentar e aí, finalmente, depois de 30 anos, vai descobrir o que ele está fazendo na linha de montagem. Essa alienação do trabalhador que deixa de ver sentido no trabalho, que deixa de se envolver no trabalho, e também, segundo Adam Smith, você tem um embrutecimento do trabalhador, né, exatamente porque ele fica muito tempo realizando as mesmas atividades, o mesmo conjunto de atividades. Por isso que o Adam Smith, embora defenda a mão invisível para o crescimento econômico, vai reconhecer a necessidade de uma ação do Estado, de uma ação do governo, como ele chama no momento, agindo, por exemplo, fornecendo educação, fornecendo lazer, controlando os seus gastos, sim, mas para exatamente limitar esses efeitos negativos da divisão do trabalho. Então aqui, além de termos visto uma explicação do Adam Smith sobre o crescimento econômico, a gente vê que já num pai do liberalismo clássico, a explicação que ele dá ao crescimento econômico não necessariamente deságua no desenvolvimento, numa melhoria das condições de vida para todo mundo. Bom, é isso aí, espero que tenha ficado mais claro e até a próxima aula.